Bom dia, sexto ano. Vamos gravar mais um roteiro 23 desta semana, e nós vamos falar sobre o período correspondente à transição da Idade Antiga para a Idade Média, né? O que aconteceu neste momento de transição da Idade Antiga para a Idade Média, né? Então, o texto deste roteiro traz três questões que estão baseadas neste roteiro. Quais foram os motivos da crise do Império Romano no século III? Quem eram os bárbaros? E como se formou a civilização medieval? Então vamos comentar sobre os motivos da crise do Império Romano no século III, né? Então vamos lá. Então a gente tem que entender o seguinte, né? Que no século III inicia-se um processo de crise do Império Romano. E esse processo de crise, ele é favorecido por várias questões, por vários elementos. Então, nós podemos mencionar as dificuldades políticas, devido às disputas pelo poder político dentro da estrutura da sociedade romana. Depois, nós temos que entender que o sistema escravista, que era a base da economia de Roma, este sistema encontrava-se em crise, né? Ele não conseguia mais conseguir um número satisfatório de escravos para movimentar a sua economia. Então, esse sistema se encontrava em crise. E essa crise vai continuar ao longo dos séculos. Depois, nós temos que entender que esses escravos eles eram obtidos por meio de guerras, de conquistas. Os romanos conquistavam outros povos, né? Então estes povos dominados, né, promoviam revoltas, né? Essas revoltas constantes dentro dos domínios romanos, né, vai ser uma problemática que vai se acentuar. Depois nós temos a expansão do cristianismo, né? A expansão do cristianismo, ela vai, de certa maneira, enfraquecer a figura política do imperador, né? Os cristãos, né, não aceitavam prestar culto religioso, né? Como era costume na época, o imperador romano era divinizado como um deus, e para os cristãos, esta adoração desta imagem do imperador era tida como pecado, um ato pecaminoso, né? Também os cristãos, eram contrários ao sistema escravista, eles eram contrários à escravidão. E o crescimento desta religião, o crescimento do cristianismo, vai contribuir ainda mais para enfraquecer o sistema escravista, que já era uma instituição que estava em crise a partir do século III, né? Então, esses elementos todos reunidos, eles vão, de certa maneira, contribuir para enfraquecer a economia do Império Romano. Esta economia era sustentada pelo comércio. Então, a partir da crise econômica, a partir da crise da atividade comercial, e também por conta da invasão dos povos bárbaros, né? Muitas pessoas vão abandonar as cidades, elas serão praticamente esvaziadas, e aí vai haver um processo chamado de ruralização. As pessoas abandonam as cidades e buscam viver no campo, procurando abrigo, procurando trabalho, procurando segurança, tá? Então essas questões todas reunidas, né? E podemos acrescentar aí a esta
a este motivo que gerou a crise, a invasão dos povos bárbaros sobre as terras do Império Romano, principalmente os bárbaros de origem germânica. E já podemos então responder a pergunta número 2. Quem eram os bárbaros, né? Então os romanos chamavam de bárbaros todos aqueles povos com uma cultura diferente da cultura dos romanos. Toda aquela pessoa que não falava o latim, que não tinha os costumes e a cultura romana, era chamado pelos romanos de povos bárbaros, né? Bárbaro é um termo pejorativo, é um termo preconceituoso, né? Então os romanos nutriam um certo preconceito contra esses povos que eles chamavam de bárbaros, né? Os romanos se achavam um povo superior a esses povos que eles entendiam por selvagens, por bárbaros, né? Que não faziam parte da cultura romana, que era entendida como sendo uma cultura superior à cultura desses povos bárbaros. Depois, como se formou a civilização medieval? Então, a civilização medieval, ela começa a se dar sinais de sua formação a partir lá do século III, né? Então, a partir do século III, com a crise do Império Romano, o que vai acontecer no século IV, esta crise do Império Romano vai promover uma divisão dentro do Império Romano. Nós vamos ter dois impérios, um império no Ocidente e outro império no Oriente. O Império do Ocidente vai se chamar Império Romano do Ocidente, com capital em Roma. E o Império Romano no Oriente, também chamado Império Bizantino, a sua capital será Constantinopla. Ele vai ficar lá no Oriente Médio. Então, a partir do século IV, diante desse contexto de crise econômica, crise social, crise política, vamos ter uma divisão dentro do Império Romano, que vai se dividir em dois. Esta fragmentação do Império Romano do Ocidente, né? O Império Romano do Ocidente vai sofrer muito com as sucessivas ondas de imigração desses povos estrangeiros, desses povos bárbaros que invadem o território romano, e que este processo vai se acentuar ainda mais no século XV, no século V, quando essas invasões desses povos bárbaros dão um golpe final do Império Romano, quando conquistam Roma, a capital do Império, né? Então, como se formou a civilização medieval? Então, esta civilização medieval que se forma na Europa é uma civilização que vai misturar, que vai mesclar a cultura romana com a cultura desses povos germânicos. É deste processo de mistura de culturas, da cultura romana com a cultura dos povos germânicos, é desta mistura que vai surgir, que vai ser moldada a cultura da civilização medieval. Então, uma nova Europa ressurge dos escombros do Império Romano. Essa nova sociedade que surge é uma sociedade nova, é uma sociedade que vai misturar a cultura romana com a cultura desses povos germânicos, que vão instituir nas terras do Império Romano os chamados reinos bárbaros. E aí estava nascendo a Idade Média. Muito bem. Espero que todos possam resolver essas questões no caderno e enviar elas para o e-mail e que possam ter uma boa semana de estudos. Muito obrigado e até o roteiro 24, se Deus quiser.